Fala galera, hoje é dia de Invencível, volume 25. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley e Cory Walker entre os anos de 2017 e 2018. O 25º arco de Invencível é originalmente chamado de The End of All Things, ou numa tradução, o fim de todas as coisas. E essa é a parte 2, a parte final. Mark está pronto para o último confronto contra Trag, e para a grande guerra que é o fim de todas as coisas. Essa é a segunda e última parte desse arco, e é de fato o final, o último volume de toda a série. O volume 25 contém as edições de número 139 até a número 144. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com Nolan, com o seu corpo praticamente em pedaços depois de um golpe mortal de Trag. Na nave da coalizão dos planetas, Eve pergunta sobre as condições de Nolan. Ele ainda estava vivo, mas no vácuo do espaço, o pouco que restou de Nolan não está mais enviando oxigênio para o seu cérebro. O que significa que Nolan estará definitivamente morto em questão de minutos. Mas a Eve atômica decide entrar em ação. Mark presenciou o ataque ao seu pai e estava furioso. Ele se solta dos filhos de Trag que o seguravam e parte para cima do seu maior inimigo. Trag era muito poderoso, mas depois da reconstrução do seu corpo, Mark agora estava quase à sua altura. Só que nesse momento, a luta é interrompida pela chegada de Rex, que surge num foguete para se juntar à batalha. Por mais que ele e Mark ainda não tenham resolvido as suas diferenças, pelo menos eles têm o mesmo objetivo, o de proteger o planeta Terra. Sendo assim, o robô transforma aquele foguete no seu mais poderoso autômato, mas para usá-lo ele precisava estar ali pessoalmente, por isso ele se junta à guerra. Enquanto isso, Allen enfrentava Ursal, quando vê o que aconteceu com Nolan, e ao ver o seu melhor amigo naquele estado, Allen chora. E essa reação emotiva de Allen deixa Ursal desconcertada. Allen abandona a luta para ir resgatar Nolan, enquanto Craig assume o seu lugar, atacando a distraída Ursal. Os filhos de Trag tentam impedir Allen, mas Eve chega e resgata Nolan. O problema é que Eve começa a ser atacada por um dos Rognars de Trag, que começa a quebrar o seu campo de força. Ao ver isso, é a Nyssa quem decide ajudá-la, mesmo sabendo que os Rognars são uma das poucas raças capazes de eliminar facilmente um Viltrumita. A Nyssa estava disposta a se sacrificar para que Eve pudesse sobreviver. E mais uma vez, Ursal vê isso, esse companheirismo dos seus inimigos. O grande problema é que o Rognar ataca e rasga o peito de Nyssa, num ferimento fatal. E Eve, mesmo tendo seus conflitos com ela pelo que aconteceu com Mark, não consegue simplesmente abandoná-la. Mas a Nyssa, acreditando que não sobreviveria a isso, pede para Eve dizer a Mark que ela sente muito pelo que fez. Ela não entendia o quão ruim eram as suas ações naquela época. Mas, ao mesmo tempo, ela não se arrepende, porque Mark vai entender isso quando o conhecer, se referindo ao seu filho, Mark. Mas independente de qualquer coisa, Eve estava disposta a salvar a Nyssa também, para que ela conte tudo isso ao Mark pessoalmente. Enquanto isso, Mark continua enfrentando Trag, que tinha a ajuda dos seus filhos no combate. É aí que Trag mostra o quão cruel ele é, porque ele simplesmente começa a jogar os seus próprios filhos contra Mark, mesmo sabendo que eles morreriam com o choque do impacto pelos seus corpos serem mais frágeis. Ele até mesmo pega a perna de um filho recém-morto e ataca Mark com ela. Trag não se importava com os seus filhos. Ele nem mesmo os considera verdadeiros Viltrumitas puros.
Furioso com toda essa situação, Mark pega Trag e o empurra em direção ao próprio Sol, dizendo que não vai mais deixar ele matar os seus próprios filhos. E Ursal observa essa situação e chora ao ver os seus irmãos sendo descartados como se fossem lixo pelo seu próprio pai, morrendo numa guerra por alguém que não se importava com nenhum deles. Sendo assim, Ursal manda todos pararem. Ela diz que Trag os abandonou, e se ele não se importa com os seus próprios filhos, ela não vai mais ser leal a ele. Sendo assim, Ursal declara o fim da guerra com a sua rendição, e pede para os seus irmãos se juntarem a ela para continuarem vivos. Dessa forma, todos a escutam. Assim, a grande guerra termina. Então Ursal vai até Allen, se entregando à coalizão dos planetas, junto dos seus irmãos, dizendo que ninguém mais precisa morrer. Eve conseguiu levar Nolan para a nave, para serem tratados, mas Anissa não tinha mais salvação e chegou sem vida. Anissa estava morta. Os filhos de Trag são mantidos como prisioneiros de guerra por enquanto, mas a luta ainda não acabou, porque Mark e Trag travam a grande batalha final dentro do Sol. A luta é extremamente intensa. Mark e Trag estavam sendo atingidos não apenas pelos golpes um do outro, como também pelas labaredas escaldantes do Sol. E enquanto lutam, eles discutem. E Trag admite que ele não luta pela reconstrução do Império. Ele não gerou aquele exército de filhos para serem os novos Viltrumitas. O que ele queria de verdade era vingança. Ele queria se vingar de Nolan e de Mark, dos detentores do sangue de Argal que roubaram dele o comando dos Viltrumitas. Os responsáveis pela destruição do planeta Viltrum. Os responsáveis pelo fim dos costumes antigos. Trag ainda acreditava na sobrevivência do mais forte. Mas graças à liderança de Nolan, os outros Viltrumitas não pensam mais assim. Trag tenta fugir do Sol, porque sabia que lutar ali dentro seria um perigo para ele, mas Mark não permite. As roupas dos dois até derretem e as suas peles começam a queimar. Até mesmo o comunicador de Mark, que permite que eles se escutem telepaticamente, é danificado até o ponto deles não escutarem mais nada. Mas palavras não eram mais necessárias. Não tinha mais espaço para diálogo naquele momento. A superfície do Sol é capaz de carbonizar qualquer coisa, e os dois estavam muito perto dela, mas conseguem evitá-la. Mas para derrotar Trag só tinha uma forma, e com isso Mark o empurra e simplesmente mergulha no Sol, levando Trag. Os corpos dos dois ficam completamente carbonizados, mas mesmo assim eles não param de lutar. Então Mark reflete enquanto os dois continuam se golpeando, praticamente sem pele, enquanto os seus músculos começam a derreter agora. Mark percebe que as motivações de Trag são vazias. Ele quer apenas vingança. Vingança por ter sido tirado do seu posto de grande regente dos Viltrumitas. Por isso, ele luta com fúria. Mas Mark está lutando pela sua família, pelo seu povo. Ele luta pela jovem Terra e pelo planeta Terra. Ele luta até mesmo pelo exército de Trag que estava tentando matá-lo, mas que estava sendo descartado. Mark julgou seu pai por ter deixado Trag viver quando assumiu o comando do Império, mas agora ele entende. Ao poupar Trag, Nolan mostrou compaixão. E mesmo que isso tenha permitido que Trag fizesse tudo o que fez, esse simples gesto já provou que Nolan é um líder muito superior que Trag. E praticamente para provar tudo que Mark estava pensando, surge ali um autômato de Rex, que reveste Mark para protegê-lo um pouco do Sol, pelo menos por alguns minutos. Mark e Rex eram inimigos, mas mesmo assim Rex estava o ajudando nesse momento. Mark estava cercado de aliados, até mesmo entre os mais improváveis. Já Trag, mesmo com um exército de filhos fabricados, ele não tem ninguém. A sua visão de conquistador e de que apenas a força importa, fez isso com ele.
O problema é que não demora muito para o autômato do robô derreter com o calor, mas mesmo assim, Mark não para. Ele continua golpeando Trag, e mesmo que todos esses pensamentos não cheguem até o seu inimigo, ele consegue passar tudo através dos seus punhos. Trag não tinha nada além do seu próprio orgulho e a sua força. Mark e os outros Viltrumitas tinham um propósito. Seus entes queridos, as suas famílias e o planeta Terra, que agora é o lar de todos eles. Trag não se permitiu ter isso. Ele não se permitiu deixar os caminhos antigos para ele mais conservadores. Porque deixar esses caminhos iriam tirá-lo da posição de líder. No final, Trag era só mais um tirano em busca de poder. E mostrando o quão pequeno Trag é diante disso tudo, Mark finalmente o imobiliza e ele consegue arrancar parte da sua garganta com uma mordida. E com isso, Trag finalmente para. Ele não conseguia mais se mover, e com isso, ele afunda na superfície do sol. Só que Mark também estava muito ferido, e estava pronto para aceitar a sua morte. Mas ele não estava sozinho, porque nesse momento ele é salvo por Allen, que, usando a sua resistência, consegue entrar no sol tempo suficiente para resgatar Mark e sair dali. Enquanto Trag fica sozinho, queimando, sendo desintegrado até a morte. Trag, finalmente, depois de tudo que fez o universo passar, agora estava morto. De volta à nave Viltrumita, o extremamente carbonizado Mark é levado para ser tratado, e Eve vai acompanhá-lo. Enquanto isso, Allen vai falar com Ursal e ordena que seja liberada da sua contenção. Ursal não entende isso, já que, apesar da guerra ter terminado, ela era considerada uma inimiga da coalizão. Ela matou inocentes em vários planetas. Fora que, depois que Mark matou seu irmão, ela tentou matar Eve e colocou a jovem Terra em perigo. Mas Allen sabe que Ursal parou a luta porque não queria mais matança. Ela estava seguindo ordens. Mas Ursal não acreditava que teria qualquer chance dela ou dos seus irmãos seguirem livres depois disso. Então Allen pergunta se Trag lhes ensinou o conceito de perdão. A guerra finalmente acabou, mas o custo foi alto demais. Em Thalescria, Debbie prepara as malas, chorando, dizendo para sua neta que elas estão indo para o planeta Terra, porque ela recebeu a notícia sobre o que aconteceu com Nolan. Na nave da coalizão, Mark estava se recuperando das queimaduras, depois de várias cirurgias que passou, além de um enxerto de pele. Os médicos disseram que ele estaria novinho em folha em questão de dias, graças à sua fisiologia Viltrumita. Essa é a boa notícia. A má notícia é relacionada ao seu pai. Mark vai ver Nolan. Ele ainda estava vivo, mas sem esperança. Nolan estava à beira da morte. Apesar dele ter conseguido desviar do golpe de Trag que mirava o seu coração, aparentemente não foi o suficiente, porque o seu corpo foi tão danificado ao ponto de impedir uma regeneração. Dessa forma, não tinha nada que os médicos pudessem fazer. Nolan, em breve, iria sucumbir aos ferimentos. Mark se recusa a aceitar, mas Nolan está em paz com isso. Só que para ele, mais importante que a sua vida nesse momento, Nolan diz que Mark precisa assumir o seu lugar como o imperador dos Viltrumitas. Mark se recusa. Ele não quer liderar. Ele só quer viver uma vida tranquila com Eve e Terra. Ele só voltou ativa para eliminar Trag, acreditando que assim ele e a sua família estariam seguros de novo. Mas Nolan diz que, com ele liderando os Viltrumitas, Mark poderia pavimentar uma paz duradoura para o seu povo. Ele poderia construir um universo inteiro de prosperidade para sua filha. Os Viltrumitas precisam de um líder digno para mostrar o caminho certo. Mark acreditava que Nolan já era esse líder. Nolan mudou, e mudou os outros Viltrumitas. Mas Nolan afirma que, se agora ele é uma pessoa melhor, é por influência de Mark.
Nolan nasceu e cresceu nos costumes antigos e bárbaros dos Viltrumitas. Mas além da convivência na Terra, foi a influência de Mark que tirou esses costumes dele e mostrou um outro caminho. Nolan acredita que o seu filho vai ser o líder que os Viltrumitas precisam. Mark não aceita isso. Ele diz que se ele é quem é agora, é por influência não apenas da educação da sua mãe, mas do seu pai também. Nolan poderia ter ensinado os costumes Viltrumitas a Mark desde o início, mas não fez isso. Nolan escolheu educar Mark como um terráqueo. Ou seja, Mark acredita que Nolan mudou bem antes dele influenciá-lo. Nolan era o líder perfeito para o seu povo. Mas no meio dessa conversa, Mark percebe que o seu pai não estava mais escutando. Porque Nolan Grayson, o pai de Mark, o imperador dos Viltrumitas e antigo Omni-Man, estava morto. Mark chora diante do corpo do seu pai. E nesse momento Debbie e Terra chegam. Debbie desaba diante do marido recém-falecido, enquanto um desolado Mark abraça sua filha. Alguns dias se passam. Mark agora estava quase totalmente recuperado. Eles estavam indo para o planeta Terra, porque Mark decidiu cumprir os últimos desejos do seu pai e vai assumir a liderança dos Viltrumitas. Eve não gosta muito disso, mas Mark entendeu o que o seu pai lhe disse. Eles queriam viver uma vida pacífica e segura, mas se os Viltrumitas não tiverem um líder, poderia ser apenas questão de tempo até que pelo menos um deles voltasse aos antigos costumes, e eles estariam em perigo de novo. Os liderando, pelo menos Mark, iria garantir um futuro melhor para o seu povo e para sua família. Então, sem ter argumentos contra isso, Eve apenas pede para Mark acordar a sua filha. Mark vai até a pequena Terra, que ainda estava dormindo. Ele reflete a dor e a solidão que sentiu quando percebeu que tinha perdido seu pai. Ele era o seu porto seguro, e agora ele não tinha mais isso. Naquele momento, Mark sentiu uma solidão insuportável. Mas esse sentimento passou quando ele viu Terra. Ela é a sua âncora, que não vai permitir que ele caia num abismo. O problema é que esse momento é interrompido quando Eve aparece correndo, chamando por Mark. Isso porque a passagem para a Terra estava sendo bloqueada por ninguém menos que um exército de robôs. Teoricamente, Rex ainda estava na nave depois da batalha contra Trag, mas Mark o procura e o encontra num autômato voando em direção à Terra. E quando Mark se aproxima, Rex revela os seus motivos. Ele e Nolan eram aliados, mas Mark não concorda com Rex. E como Mark agora vai assumir o comando dos Viltrumitas, Rex acredita que é só questão de tempo até que os Viltrumitas se voltem contra ele. Dessa forma, o robô decidiu fazer algo a respeito. Ele já tinha capturado os filhos dos Viltrumitas como forma de garantir a lealdade deles caso Trag fosse vitorioso na guerra. Mas agora que Mark vai assumir o comando, Rex decide usar isso para garantir que os Viltrumitas não se aliem ao Invencível. Rex então abre uma comunicação com a nave da coalizão e declara que está com os filhos dos Viltrumitas e ordena que capturem Mark em troca da liberdade deles. Dessa forma, os Viltrumitas não se veem com outra opção senão se voltar contra Mark e os seus aliados. Com os Viltrumitas começando um ataque dentro da nave da coalizão, Eve leva Terra e Debbie em segurança. Ela vai até onde Ursal e os filhos de Trag estavam e pede ajuda a eles. Ela pede auxílio para passar pelo bloqueio do robô e chegar até o planeta Terra. E Ursal aceita ajudar, esperando que assim ela consiga o perdão da família Grayson. No planeta Terra, Mark vai pedir ajuda ao Imortal. O seu plano é resgatar os filhos dos Viltrumitas antes que eles cheguem na Terra. Dessa forma, eles evitariam um confronto contra os Viltrumitas e ainda garantiriam que eles sejam aliados na luta contra o robô. E diante disso, o Imortal aceita se juntar a ele, chamando não apenas Duplicate, mas também os seus filhos gêmeos, Abraham e Mary, que agora também são jovens super-heróis.
Com a ajuda dos filhos de Trag, Eve, Deb e Terra conseguem passar pelo bloqueio do robô e chegam no planeta. Elas começam a procurar por Mark, quando são recebidas pelo Tech Jacket, que vai acompanhá-las. Acontece que o Invencível estava, naquele momento, recrutando todos os outros heróis. Brit, Cabumerangue, Garota Monstro, Best Tiger, El Chupacabra, Monax, o Agente Donald, D.A. Sinclair, Outrun, Lebrusier, Pegasus e Yeti. Ele conta o que Rex fez às crianças Viltrumitas, e essa seria a luta final contra o robô, de uma vez por todas. Assim, mesmo alguns deles tendo aderido à causa de Rex, mesmo vendo que os resultados na Terra tinham sido positivos, os métodos de Rex são questionáveis. E agora, sequestrar crianças? Ele foi longe demais. Mark só tinha receio por estar em menor número. Mas logo chega o Tech Jacket levando Eve Atômica e todos os filhos de Trag. Os familiares dos heróis ficam num esconderijo secreto do Brit e ficariam sob a proteção do jovem Brit Jr., que agora era um adolescente e que era tão resistente quanto o pai. Assim, com as suas famílias em segurança, os heróis partem para a batalha final. Invencível lidera o grupo que vai ao confronto do exército de robôs na frente da Agência de Defesa Global. E nesse momento surgem os Viltrumitas. Mas antes de tudo, Mark consegue falar com Craig, explicando que eles estão ali tentando resgatar as crianças, pedindo assim para ele fingir estar contra eles até que o resgate aconteça, e para ele passar essa informação aos outros Viltrumitas. Dessa forma, a batalha mesmo seria contra Rex e o seu exército de autômatos, além de Zandale, o antigo Bulletproof que continua ao lado do robô. Diante disso tudo, Rex declara que não vê outra opção senão matar todos eles. Uma imensa batalha generalizada começa, e no meio dessa confusão, Eve e Tech Jacket tentam invadir a Agência de Defesa Global, enquanto Mark estava sendo atacado pelos robôs, mas de repente ele é salvo por Ursal. Ela buscava redenção e, pela sua educação militar, Ursal agora tratava Mark como um comandante ou até mesmo como seu imperador. Mas Mark afirma que ainda não é o imperador. E a única coisa que ele pede é para Ursal ficar viva e manter os seus irmãos vivos também. Então Ursal agradece por Mark ter a compaixão que Trag nunca demonstrou ter. No meio do combate, um dos robôs leva Monax para longe, pro desespero da Garota Monstro. Então Amanda confronta Rex, sabendo que ele estava escondido em algum dos seus autômatos. Apesar de falar que não quer machucar Amanda e que a ama, Rex continua atacando. Ele estava disposto a matá-la, como já tentou antes. Então Amanda afirma que, apesar de dizer isso, Rex na verdade nunca soube o que é amor. Então Rex admite que ela tá certa. Ele é muito mais racional do que emocional. Só que ao responder isso, Rex finalmente revela a sua localização. Assim, Amanda avisa aos outros sobre qual era o autômato onde Rex estava escondido. E então Mark vai atrás dele. Voando com toda a velocidade, Mark consegue levar Rex até o espaço, conseguindo fazer Rex sair do alcance dos seus autômatos, os deixando sem sinal, inutilizados. Assim, a batalha na Terra termina. E Zandale, sendo o único que realmente permaneceu ao lado de Rex, não vê outra escolha senão se render, enquanto os Viltrumitas resgatam os seus filhos. No espaço, Mark e Rex têm uma última conversa. Rex ainda tenta convencer Mark de que ele fez a coisa certa. Se a Terra agora tá melhor e mais pacífica, é porque Rex, com as suas ações voltadas totalmente para a lógica, foi necessário. Para tomar as decisões, para tornar o mundo melhor, é preciso alguém vazio de sentimentos. E Rex era esse alguém. Então Mark vê Rex como apenas alguém que quer estar no poder. Alguém que quer ser venerado, que quer estar no controle, que busca aceitação. Ele sempre quis ser aceito, desde que era um pequeno homem deformado vivendo dentro de um tubo de contenção.
Rex provocou toda aquela batalha só porque ele temia perder esse controle para Mark e para os Viltrumitas. Ele começou uma guerra sem motivo. Rex então diz que se Mark está convicto de que o planeta não precisa dele, então deveria matá-lo. Mas Mark hesita. E Rex afirma que se Mark está hesitando é porque lá no fundo ele sabe que Rex está certo. Mesmo com os seus métodos questionáveis, é inegável que Rex tornou o mundo melhor. Então Rex sabe que Mark não pode eliminá-lo sem perder todo o bem que ele fez ao planeta. Ele não pode manter um e perder o outro. Mas Mark já sabe o que precisa fazer para manter o mundo no seu estado melhor. E dessa forma, o Invencível, usando o clássico golpe dos Viltrumitas, simplesmente perfura o corpo do robô. Assim, Rex, Rudy, estava finalmente morto. A batalha acabou. Os heróis agora estavam trabalhando juntos para limpar os destroços do combate. Dentro da Agência de Defesa Global, Mark fala com o Imortal e conta qual é a sua proposta. Apesar de tudo, Mark admite que Rex conseguiu melhorar o planeta. Ter alguém por trás comandando tudo, incluindo os governos mundiais, para garantir o melhor interesse do povo, ajudou a tornar o mundo um lugar melhor. Então eles precisam manter isso para garantir que as coisas continuem assim. E Mark não consegue pensar numa pessoa melhor nesse momento que o Imortal. Alguém que age pela emoção. O Imortal até aceita, mas não acha que é capaz. Ele não é tão inteligente quanto o Rex era. Dessa forma, Mark mostra algo que pode ajudar. Acontece que Mark matou o corpo de Rex, mas D.A. Sinclair conseguiu preservar o seu cérebro, o mantendo ativo dentro de um tubo de contenção. Dessa forma, Rex pode continuar fazendo o que sempre fez, mas ao invés de estar no comando, Rex serviria como uma espécie de auxiliar do Imortal. Até mesmo o próprio Rex, agora movido puramente pela lógica por ser só um cérebro, acredita que essa realmente deve ser a melhor opção. Dessa forma, tudo é resolvido. Os Viltrumitas se reúnem com as suas famílias e Eve providencia uma outra reunião com Mark. Isso porque Eve agora sabia o motivo de Anissa procurar por Mark quando eles voltaram um tempo antes. Dessa forma, Eve apresenta Mark a Scott, o marido de Anissa, e o apresenta principalmente ao pequeno Mark. Assim, Mark Grayson conhece o filho que não sabia que tinha. 2 semanas se passam e Mark ainda não conversou com o filho desde que o conheceu. Eve tenta convencê-lo a encarar essa nova realidade, mas por enquanto Mark tem outro assunto a tratar. Porque ele é finalmente coroado, se tornando definitivamente o novo imperador dos Viltrumitas. Depois da cerimônia, Mark vai encontrar a sua mãe, que estava visitando o túmulo de Nolan. Ela não foi à cerimônia porque acredita que, depois de passar tantos anos com os Viltrumitas, agora que Nolan não estava mais ali, ela sente que essa etapa da sua vida já passou. Mas ela está orgulhosa do seu filho. Eles então se abraçam, com Debbie falando que Nolan também estaria orgulhoso dele. Enquanto isso acontecia, o pequeno Mark estava tendo dificuldades em lidar com a morte da sua mãe. Ele ainda não sabe que Mark é o seu verdadeiro pai, e ele estava trancado no quarto, revoltado com toda a situação. E quando Scott tenta conversar com o garoto, ele escuta um estrondo. Assim, Scott arromba a porta e se depara com o quarto de Mark todo destruído, porque nesse momento, os poderes de Mark despertaram. Na Lua, na estação dos Viltrumitas, Allen se despede de Mark, feliz com o resultado e pronto para voltar a Talescria para liderar a coalizão dos planetas nessa nova era sem Trag e com o Império Viltrumita agora como aliado. Mas Mark ainda não esqueceu como Allen o envolveu nessa luta em primeiro lugar. Mark não guarda ressentimentos, e por mais que eles mantenham relações amigáveis, ele não acredita que a relação entre eles vai voltar a ser o que era antes. De qualquer forma, Mark afirma que, enquanto seus objetivos estejam alinhados, Allen sempre pode contar com eles.
sempre quando não coloque os Viltrumitas em perigo. Allen então entende e se despede do companheiro. Naquela noite, sozinho com Eve, Mark conversa sobre o que ele pensa em fazer agora que é imperador. Eve pergunta se eles vão viver na lua agora, como Nolan fazia. Mas Mark está cogitando fazer algo diferente. Agora que Ursal e os outros filhos de Trag foram aceitos no Império Viltrumita, eles têm um verdadeiro exército. E Mark acredita que, talvez, eles fossem mais necessários pelo universo do que vivendo na Terra. Essa conversa é interrompida por uma chamada do Imortal, pedindo a ajuda do Invencível para algo que ele poderia lidar pessoalmente. Acontece que o pequeno Mark estava causando um alvoroço pela cidade, confuso por causa dos seus poderes. Então Mark e Eve vão juntos, e eles encontram o garoto no meio de carros destruídos e sendo atacado por policiais. Assim, Mark leva o pequeno Mark para o céu, e o ainda agitado garoto pergunta quem ele é. E quando Mark responde que é o seu pai, o pequeno Mark desmaia. Eve decide levar o garoto para a Agência de Defesa Global, enquanto Mark ajudaria na contenção dos danos causados pela cidade. Mas, para surpresa de Mark, quem já estava cuidando disso tudo eram os irmãos Mauler. Acontece que, nesses 5 anos, os irmãos Mauler receberam todos os recursos necessários para continuarem as suas pesquisas. Dessa forma, eles não apenas deixaram de cometer crimes, como passaram a ajudar de tempos em tempos como agradecimento e para compensar pelos erros do passado. Scott vai até a Agência de Defesa Global, onde Mark estava sendo contido, e estava assustado. O garoto ainda não sabe que é um Viltrumita, e Eve conversa com Scott, dizendo que vai ficar tudo bem com o tempo. Mas na câmara onde está o cérebro de Rex, ele fala que os Viltrumitas precisam deixar a Terra. Mark foi apenas o primeiro jovem Viltrumita registrado a ter os seus poderes despertados, e ele causou toda aquela confusão. Com o tempo, mais filhos de Viltrumitas vão começar a despertar os seus poderes, e situações como essas vão se repetir cada vez mais. Eve diz que eles podem ajudar os jovens, criando um programa de treinamento ou alguma coisa do tipo. Mas Mark a surpreende ao concordar com Rex. Os Viltrumitas agora eram muito mais numerosos, e se eles ficarem na Terra, seria uma situação extremamente difícil de lidar. Eles precisam deixar o planeta. Isso é algo que Mark já estava cogitando. Mark não quer que os Viltrumitas acabem superando em número os terráqueos, porque assim a Terra pode perder o que a faz ser realmente especial. Dessa forma, ele acredita que o melhor a se fazer é deixar o planeta e tornar o Império Viltrumita numa força do bem que vai defender outros mundos por todo o universo. O problema seria convencer os Viltrumitas que estabeleceram famílias na Terra a deixar tudo isso para trás. Então Mark brinca dizendo que ele é o imperador, então ele vai imperá-los. De qualquer forma, parece que os Viltrumitas aceitaram as condições e gostaram da ideia, porque eles não iriam abandonar o planeta, eles só estariam de mudança com toda a sua família. Mas Scott vai até Mark para dizer que ele, Molly e Mark não vão. Eles decidiram ficar na Terra. Nesse momento então, Mark vai finalmente falar com o filho. E da mesma forma que Nolan fez com ele anos antes, Mark conta sobre as suas verdadeiras origens. Ele conta sobre Viltrum, como os Viltrumitas cresceram como uma sociedade que priorizava a lei do mais forte. Ele conta sobre o vírus do flagelo, sobre a morte de Argal pelas mãos de Taedos e como Trag se tornou o grande regente. Mark conta como isso levou a missão dos Viltrumitas a se infiltrarem em diversos mundos em busca de raças compatíveis com seu DNA para realizar a repopulação da sua espécie. E Nolan encontrou a Terra, resultando assim no nascimento de Mark. Mark despertou seus poderes quando era bem mais velho que Mark, e ele se tornou o Invencível.
E graças à sua influência, Nolan se voltou contra o Império e lutou contra os Viltrumitas, o que resultou na destruição de Viltrum pelas mãos de Mark, Nolan e Taedos. Trag descobriu que Nolan era o herdeiro perdido de Argal e ele assumiu o comando dos Viltrumitas, os liderando e os transformando numa raça mais pacífica. E por isso, ele demonstrou piedade e exilou Trag, que voltou e matou Nolan em busca de vingança. Mas agora Trag se foi, e com a morte de Nolan, Mark agora era o imperador dos Viltrumitas, e estava pronto para continuar o legado do seu pai. Mark se desculpa por ter demorado tanto para falar com Mark. O seu relacionamento com Anissa era complicado, por isso ele hesitava em falar com o filho, mas ele descobriu a sua existência só há 2 semanas. E como Scott decidiu que eles ficariam na Terra, Mark não vai ter a chance de estar presente em boa parte da vida de Mark. Mas ele espera que viver na Terra faça com que Mark vivencie coisas parecidas com as que o próprio Mark viveu, e possa fazer o bem às pessoas, como ele também fez. E diante de todas essas explicações fantásticas, o que mais surpreende Mark é o fato dele ser um alienígena. Enquanto isso, no planeta do Battle Beast, depois da rendição dos seus líderes em nome de Trag, uma guerra civil começou. E agora, a guerra terminou. E quem trouxe a paz para aquele mundo foi uma mulher, a filha do Battle Beast. Existia uma profecia sobre outro ser da raça com a mesma ferocidade do Battle Beast. Esse ser era a sua própria filha. E assim como o pai, ela agora busca glória em combate. E ao saber que o seu pai tombou enfrentando um Viltrumita, a filha do Battle Beast agora busca eliminar todos os Viltrumitas do universo, ou morrer em combate. Na Terra, Mark estava com a sua mãe e com Mark na nova casa de Debbie. Ele comenta como se sente mal em deixar Mark para trás, mas agora Debbie vai ficar na Terra e vai tomar conta do seu neto. Além disso, ele também tem Scott e Molly ao seu lado. Dessa forma, Mark se despede de Scott, Molly e principalmente de Mark. Além de se despedir também da sua mãe. E dizer que vai voltar para visitá-la. Até porque a Terra é o planeta que tem os melhores quadrinhos. Desse jeito, Mark parte junto do novo Império Viltrumita para fora da Terra. Enquanto observa Mark ir embora, Mark pergunta a Scott se ele ainda é o seu pai. E Scott garante que ele sempre foi e sempre vai ser o seu pai. Mas Mark agora tem um pai extra, que está no espaço. Mark então chama Mark de pai espacial e Scott de seu verdadeiro pai. E então ele o abraça. Alguns anos se passam. E agora Debbie, com Mark um pouco mais velho, saem para passear depois que Mark quebrou um tablet da jovem Terra numa das visitas dela ao planeta. Então, para gastar sua energia, Debbie leva Mark até o ateliê de Art Rosenbaum, que agora estava aposentado, mas Debbie garante que ele vai querer fazer esse trabalho. Assim, o próprio Art vai até eles, e ao saber que estava diante do neto de Nolan e filho de Mark, Art sabe exatamente o que fazer. E assim, Mark se torna oficialmente o novo Invencível. No seu primeiro combate, Mark ajuda os Guardiões do Globo a lutar contra uma criatura monstruosa e obscura. Os Guardiões do Globo agora são liderados pela Garota Monstro e tinham como membros Outrun, Best Tiger, Pegasus, Monax e uma nova integrante chamada Fúria. Eles estavam enfrentando inclusive o próprio irmão da Fúria, chamado Vingança, que usava poderes das trevas e estava sendo consumido por elas. Então Mark se junta à luta. Vingança estava cada vez mais descontrolado, mas tudo acaba quando de repente sai de dentro da escuridão que é o Vingança, o próprio Asa Negra. O Asa Negra tinha sido dado como morto durante a Guerra Invencível depois que entrou no Reino das Sombras. Ele estava vivo e preso nas trevas esse tempo todo, mas agora ele estava de volta. Assim, os Guardiões do Globo levam o Asa Negra e o Vingança para a recuperação e cumprimentam Mark pelo trabalho bem feito.
E ao descobrirem que ele é o filho do Invencível, eles perguntam se ele vai assumir o manto do pai. Mas Mark prefere ser chamado Kid Invencível, pelo menos por enquanto. Enquanto tudo isso acontecia, surge num beco qualquer um garoto acompanhado da sua raposa chamada Chainsaw. Esse garoto veio de outro universo. Ele é filho de Angstrom Levy e sabe que não vai encontrar o seu pai naquele mundo, já que ele foi apagado do multiverso mesmo. Mas ele pretende encontrar ali o seu arqui-inimigo, Mark Grayson. Na Agência de Defesa Global, Amanda relata os eventos dessa última luta ao Imortal, que estava na câmara onde fica o cérebro de Rex. Depois do relatório, Rex tenta falar com Amanda, pedindo para eles conversarem, porque ele se sente solitário ali. Mas Amanda não quer conversar. Ela sabe que Rex vai tentar distorcer tudo o que aconteceu e fazer parecer que ele é um mártir e que se sacrificou pelo bem maior. A questão é que o mundo está exatamente como Rex queria que estivesse e diz que ele deve lidar com as coisas como estão e sem nenhum tipo de emoção. Rex diz que ele vai fazer isso. Na sua casa, Mark sai para fazer os seus passeios noturnos, mas naquela noite ele vai visitar o túmulo do seu avô, Nolan Grayson. Mark queria ter conhecido seu avô, por mais que ele tenha feito coisas terríveis no passado e Scott não goste muito dele, mas Mark idolatra o falecido pai. Falando com seu avô, Mark conta que ele é meio que o novo Invencível. E ele acha engraçado esse nome, porque ele não é, de fato, invencível. Mas Mark olha para as estrelas e sabe que naquele momento o seu pai espacial está por aí, salvando mundo atrás de mundo enquanto lidera um império. Mark escolheu o nome Invencível porque era assim que ele se sentia quando conseguiu seus poderes. Mas Mark decidiu adotar esse mesmo nome porque é assim que ele quer se sentir. O objetivo de Mark, ou Marcus Murphy, é ser digno do legado do seu pai, que se tornou algo muito mais que apenas invencível. Depois que os Viltrumitas deixaram a Terra, eles passaram por várias aventuras e salvaram inúmeras civilizações. E com o passar dos anos, Mark e Eve puderam ver Terra crescendo. Eles tiveram momentos como ela, criança, querendo resgatar filhotes espaciais. Ela aprendeu combate corpo a corpo com o General Craig e passou a ajudar Mark nas suas missões. Ela também teve dificuldades em se adaptar ao fato de ter um irmão, passando inclusive pelo desentendimento onde Mark acidentalmente quebrou seu tablet. Com o passar dos anos, Terra cresceu, começou a desenvolver as suas próprias convicções. Teve momentos em que ela se desentendeu com os pais por questões de relacionamentos durante a adolescência, principalmente pelo seu status como filha do imperador. Até que, ao se tornar uma jovem adulta, ela se juntou a um grupo que viajava pelos planetas ajudados pelo Império Viltrumita, fazendo coisas como instalar coletores solares, turbinas de oceano ou deixar sintetizadores de comida funcionando. Dessa forma, usando a sua própria versão de uniforme do Invencível, Terra passou a ajudar vários planetas. Os anos se passaram e agora Mark, bem mais velho, discursa para o seu povo. E, inclusive ele explica porque nunca deixou o tradicional bigode dos Viltrumitas. Acontece que deixar o bigode crescer era uma tradição antiga, uma tradição que nasceu em Viltrum. Mas Mark não é de Viltrum, ele é da Terra. Os costumes antigos também incluíam os Viltrumitas valorizarem a lei do mais forte, a violência e a conquista. Algo que eles não valorizam mais. Eles valorizam a paz e a ajuda. Então Mark não deixar o bigode crescer é uma forma dele simbolizar a mudança nas tradições do seu povo. E agora, cada um era livre para deixar o bigode, a barba ou raspar tudo como ele. Algo que é replicado pelos outros. Inclusive as cores brancas dos seus uniformes também deixaram de ser usadas, sendo substituídas pelas cores amarela e azul, as cores do Invencível. Um dia, Mark é chamado por Allen até Taliscria.
A princípio, Allen relembra dos velhos tempos e como ele e Mark se conheceram. Naquela ocasião em que Allen foi para a Terra por engano e Mark resolveu a confusão apenas conversando, foi algo realmente notável. Mas Allen o chamou ali para falar outra coisa. Acontece que, com todo o bem que o Império Viltrumita tem feito pelo universo, diversos planetas começaram a ser autossustentáveis. Dessa forma, muitos estão até mesmo deixando a coalizão dos planetas, porque essa aliança não era mais necessária, já que a coalizão foi criada basicamente com o intuito de se defenderem de Viltrum. Mas os Viltrumitas estavam ajudando todos os mundos agora. Allen acredita que, se continuarem assim, logo vão questionar se a coalizão realmente é necessária. E Mark responde que talvez ela não seja mesmo. Isso iniciou uma guerra entre a coalizão dos planetas e o Império Viltrumita. A coalizão inclusive agora contava com membros como a Universa e a filha do Battle Beast. Mas mesmo com esses novos membros, a guerra termina com a vitória dos Viltrumitas. Allen admite a sua derrota e vê que Mark realmente está mudando a ordem das coisas. A verdade é que, sem a ameaça de Viltrum, a coalizão dos planetas só estava drenando os recursos de mundos mais pobres para manter o seu próprio mundo de Thalescria mais próspero. Ou seja, a coalizão perdeu seu propósito e precisava ser desfeita. Assim, a coalizão dos planetas deixa de existir. Algum tempo depois, Ursal vai visitar a jovem Terra na sua casa. Ursal, inclusive, já não tem mais a pele roxa dos Traxanos, tendo ficado com a pele com o tom caucasiano, semelhante ao seu pai, Trag. Acontece que o DNA dos Viltrumitas era extremamente superior ao DNA Traxano, por isso a mudança até na cor da sua pele, diferente do DNA terráqueo que era compatível com o Viltrumita. Por isso, a cor da pele dos terráqueos, por exemplo, não muda. De qualquer forma, Ursal e Terra são amigas agora. Mas naquele momento, Terra estava passando por uma situação difícil com seu pai. Isso porque Terra não participou da guerra contra a coalizão, por não concordar com isso. Terra temia que Mark pudesse ter se perdido e ter começado aquele conflito. Mas Ursal garante que quem começou a guerra foi Allen e a coalizão. A conversa é interrompida por uma ligação. Algo estava acontecendo com a sua mãe. Terra vai até onde os seus pais viviam agora. E deixando as atuais desavenças de lado, Mark e Terra vão juntos até Eve. Acontece que muitos anos já tinham se passado e Eve agora era uma idosa e já estava nos seus últimos momentos de vida. Eve diz que estava extremamente orgulhosa da sua filha e de Mark, e nesse momento Eve morre de causas naturais. Mas logo em seguida, os seus poderes reagem e Eve rapidamente ressuscita no seu corpo mais jovem mais uma vez. Era a trava de segurança dos seus poderes que não permitiam que ela sofresse danos extremos, ou seja, graças aos seus poderes, Eve é teoricamente imortal. Com isso, Mark, Eve e os Viltrumitas continuaram a sua missão, ajudando todos os tipos de mundos diferentes. E Terra também resolve as suas diferenças com o pai. O problema acontece num determinado momento, onde eles voltam para o planeta Terra, onde Mark tem um confronto com o seu filho Marcus. Acontece que o novo Invencível, agora mais velho, não soube lidar com a pressão de viver o legado do seu pai. Ao mesmo tempo, as responsabilidades de Mark como imperador acabaram fazendo ele negligenciar o filho. Dessa forma, a admiração que Marcus sentia pelo pai se transformou em ódio. E considerando isso, ele passou a acreditar que Mark amava mais Terra do que ele. Então Mark pede desculpas. Ele deixou Marcus na Terra porque queria que o filho tivesse a mesma vida que ele teve. Mas agora ele promete que vão se reconciliar e se reconectar. Porque eles têm praticamente algo ilimitado para os Viltrumitas. Eles têm tempo para isso. Um tempo depois, em outro planeta,
Terra atuava como campeã dos Viltrumitas, derrotando o campeão daquele mundo. Mas aquele planeta tinha costumes de conquista bem semelhantes aos dos Viltrumitas do passado. Só que Terra facilmente derrotou seu oponente, e ao poupar a vida dele, o governante daquele mundo se sentiu ofendido a ponto de atacar Mark. Mas Mark não é afetado pelo ataque, revelando como ele e todos os outros Viltrumitas são praticamente invencíveis. E diante disso, vendo que os Viltrumitas poderiam facilmente conquistar todos os mundos se quisessem, mas mesmo assim eles preferem o caminho da benevolência e da paz, o líder conquistador daquele mundo fica admirado. E Mark diz que esse é o novo caminho dos Viltrumitas. 500 anos se passam desde que Mark se tornou imperador. Ele, Eve e Terra estavam na sua casa, contemplando a enorme conquista de Mark. Ele conseguiu. Ele cumpriu as últimas vontades do seu pai e transformou o Império Viltrumita numa força do bem. Ele melhorou não só o seu planeta, como todo o universo. Mas o que Mark está pensando naquele momento foi algo que Nolan lhe perguntou no passado. Mais especificamente quando eles lutaram pela primeira vez, quando o Omni-Man se revelou Viltrumita e pensava em dominar a Terra. Naquele momento, Nolan disse que todos morreriam e só ele iria sobreviver naquele mundo, e então perguntou o que ele teria depois de 500 anos. E a resposta estava bem ali. Ele tem a sua esposa, seus filhos e todos os Viltrumitas e aliados ao seu lado. Mark Grayson nunca foi invencível de fato, fisicamente. Ele sempre apanhava, ele sempre era derrotado, mas ele sempre se levantava. Mark sempre lutou por um ideal, por mais que a vida o derrubasse, por mais que ele sofresse de todas as formas possíveis. Mas Mark Grayson não lutava só com os punhos, ele lutava também com o coração, com a sua alma. E isso é e sempre vai ser invencível. E é desse jeito que finalmente termina a história. O volume 25 de Invencível é o grande final. E foi uma bela jornada. O último volume realmente encerra tudo, até mesmo pontas soltas deixadas há muito tempo atrás, que são fechadas agora. O final é emocionante em todos os sentidos, seja na questão do combate, nas consequências ou no emocional mesmo. Eu gosto muito do roteiro e da narrativa desse arco, mas acho que o final em si é muito corrido. Poderia ter menos saltos temporais e ter mais encerramentos e despedidas. Mas, de qualquer forma, depois de uma jornada dessas, o final é sim bastante satisfatório. Trazido principalmente na arte do Ryan Ottley, o que é ótimo, porque se tornou a referência da série toda, mas finalizando também com a arte do Cory Walker nas últimas páginas. E por mais que eu não seja muito fã da arte dele particularmente, aqui ele mandou bem. E foi uma bela homenagem também ele desenhar o final, já que ele é o desenhista das primeiras edições e é o co-criador do quadrinho ao lado do Robert Kirkman. Invencível começou em 2003 e finalizou em 2018, e é uma HQ de amadurecimento, tanto do personagem como do roteirista, do desenhista e até mesmo do leitor. Por isso é um quadrinho tão incrível e que é tão querido. E independente de conhecer toda a história aqui, nada disso substitui a experiência da leitura. De qualquer forma, esse foi o fim da jornada do Invencível e da nossa jornada aqui. Mas logo, uma próxima série vai chegar no canal. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o que vem por aí. Ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.